Olá, posfaceiras, posfaceiros e posfaceres. Eu sou a Stephanie Ceola e vocês estão ouvindo a 8ª temporada do Posfácio Podcast, de bate-papo com escritoras, escritores e com amigas e amigos. E hoje eu recebo uma amiga querida para falar de literatura e também da adaptação de um livro para televisão. Aline Brito Fialho, seja bem-vinda ao Posfácio. A Aline, além de minha amiga e apoiadora do Posfácio, trabalhou comigo em redação de jornal em outra vida. Espírito. Outro espírito, é. E tem um currículo maravilhoso que eu faço questão de botar aqui. Ela é designer, bacharel em desenho industrial, tecnóloga em gestão do turismo, especialista em comunicação midiática, mestre em patrimônio cultural. Tá fazendo doutorado agora, é isso? Em políticas públicas, que eu vou juntar tudo isso numa coisa só. Toda vez que eu penso que eu fui muito louca em fazer mais uma graduação, aí eu penso em você e eu penso que eu não fui tão louca assim. Não, parece que cada coisa tira para um lado, mas eu sei que no meio do caminho é onde as coisas acontecem, né? Enfim. Faz muito sentido. E você também estudou moda, né? Estudei nas horas vagas. Muito legal. Mas aí a carreira dentro da redação me sugou, né? Eu achava que eu estava fazendo uma coisa muito mais séria do que fazer moda. Mas é que o design, né, que vai permeando a comunicação, não tem como... É isso que é o meu DNA, né? Enfim. Que faz sentido. E nesse momento você está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu estou em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Retornei Bom, eu saí do jornalismo, depois de 16 anos eu saí do jornalismo, né, de redação, que era a minha paixão, né, aprendi muito, eu acho, enfim, aprendi a ser gente, e eu acho que uma coisa importante também que me ajudou agora, que trabalho como autônoma, né, então eu sou uma nômade também digital, o método de trabalho eu acho que me ajudou a ter uma certa disciplina para poder tocar, né, tanto essa vida de estudante paralelo, quanto, porque depois que eu saí eu já emendei um curso e fui, e não parei, enfim. É muito não sei o que vai dar. Mas eu acho que estudar é um pouco espelho, né? Cada curso tu vai te enxergando, tu vai conhecendo outras pessoas, eu acho que é isso, né? A gente se buscando, né, de alguma forma. É terapêutico. Eu tô super perdida agora que eu não tô estudando, já tô louca pra emendar outra coisa. Ai, gente, não, e conhecer gente, né, Stephanie? Eu acho que é muito bom. Mesmo que as pessoas sejam... como um bom livro, né? Tempo dura, às vezes a amizade tem o tempo de duração da quantidade de páginas do livro, né? Mas aquilo sempre vai somar um pouquinho, né? Total. Enfim. E você é uma grande leitora, né? A gente trocou muitas figurinhas ali falando da Isabel Allende, que é o tema desse episódio, sobre o livro A Casa dos Espíritos, porque foi um livro que a gente debateu no nosso clube de leitura do Posfácio, Donas da Porra Toda, e aí sobre a série. E foi por isso que eu te chamei, porque eu fiquei muito emocionada com um post que você fez falando desse livro, e aí queria que, pra gente começar, você contasse da tua relação com a obra da Isabel e com esse livro. Bom, como eu estava te contando, né? O primeiro contato que eu tive com a obra de Isabel foi através desse livro, tipo, lá no final dos anos 90, no meu primeiro vestibular. A gente não tinha todo esse contato com essa quantidade de informação, enfim. O meu refúgio na minha cidade do interior era a nossa biblioteca pública, que era num casarão belíssimo de esquina, uma biblioteca pública municipal, e que eu acho agora, depois eu rememorando, acho que a casa da esquina também, na época, eu associei aquele casarão que seria a casa da família, né? Até estava antes de conversar contigo agora, rememorando, olhando umas fotos, né, no Google, enfim. Mas o meu primeiro contato foi isso, né? Eu peguei esse livro e comecei a ler. Eu não havia passado no meu primeiro vestibular, que eu saí logo da escola, tá certo? E daí, então, eu tinha só tinha um ano inteiro para estudar, porque aqui em Santa Maria os vestibulares de verão, né? E comecei a ler esse livro no inverno também. Enfim, para mim era uma história que não terminava mais, né? Meu Deus, aquilo foi me envolvendo de tal maneira que eu achava encantadora, né? E eu acho que o mais importante, porque eu tô falando de estudar para o vestibular, porque foi o meu primeiro despertar, porque foi realmente esse flagelo do que é a ditadura, né? A gente não estudava muito profundamente sobre isso, né? Era uma passagem, um capítulo de livro, né? E ali, da forma como foi apresentado, né? Até para uma adolescente, isso era uma história muito cruel, né? Enfim, nua e crua, né? Tão didático, mas ao mesmo tempo muito pesada, muito cruel, né? Principalmente porque tudo isso retratado no corpo de mulher, né? Eu acho que é importante, e é quando a gente começa a despertar, né, nesse período. Enfim, e depois, com o tempo, eu fui descobrindo que o corpo da mulher também era muito importante nas obras da Isabel, né? E acho que isso tanto que incomoda tanto os escritores homens, né? Porque ela tem essa pecha, né, de, a cafona, a sentimental, isso, né? Todo esse excesso. Então,
talvez seja um pouco porque ela é a leitora em língua espanhola mais lida no mundo, né? Enfim, ela obteve um sucesso que muitos chamam de comercial, enfim, mas a gente não tá para discutir a qualidade né, essa qualidade, enfim, mas eu acho que tá tudo nesse pacote, né? Mas é um excesso que está presente em tudo que a gente lê de realismo mágico escrito por homem. Tá lá no Gabriel Garcia Marques, tá no Juan Rulfo, tá no Vargas Llosa, em muitos autores homens, e aí a gente não vê esse dedo apontado. Exato. Aí quando é uma mulher que faz isso, ai meu Deus, tá cheia de coisa. Eu não vi, tem livro do Gabo que tem coisa muito mais cafona do que, e eu tô falando do meu autor favorito, Sim. do que tem na Casa dos Espíritos. Eu achei ele refinadíssimo, apesar dos excessos. E os excessos, eles são o tom da nossa literatura. Eu acho que é um motivo pra gente se orgulhar e não se constranger, né? Exatamente. Eu acho que eles se enxergaram um pouco também na literatura dela, né? E, tipo, perderam enfim, é isso. É esses excessos, e eu acho que, mais do que excesso, eu acho que é uma qualidade que ela tem em começar no início do livro, né? Já estou me antecipando um pouquinho aqui. Mas a qualidade que ela tem em nos apresentar com detalhes, descrições, que ao mesmo tempo são descrições emocionais, né? Tu enxerga o físico, mas tu vai sentindo, né? E ela tem, eu acho que eu que adoro o Pet, que sou do mundo Pet, enfim, ela começa falando do Barrabás e termina do Barrabás, né? Ou seja, né, tem sutileza, cada vez que tu vai relendo a obra, né, vai revisitando, tu consegue perceber outras coisas, né? E eu acho que o Barrabás ali tá meio para mostrar o fim de uma infância, né? E o início de uma... Tem toda uma leitura possível de se fazer, né? Mas é isso, né? Eu acho que a importância dela, E depois eu, em visita ao Chile, quando eu tive a oportunidade de ir a Santiago, aí fiz questão de comprar o livro no idioma local, no país, na editora original, né? Que é essa de Bolsillo, que é a que fez... essa é uma das capas originais, né? E depois, em outro momento... eu fui para a Itália e tive a oportunidade de comprar o mesmo livro, com a mesma capa, né, mas de outra editora, e me dá o trabalho de ir comparando os textos, como eles são muito parecidos, né? Aí fico pensando, é um talento tu ser um tradutor, né? Meu Deus, é um talento muito grande. Impressionante. Enfim, mas eu acho que é um pouco isso, né? Essa presença da figura feminina que é o diferencial e que talvez seja o que incomoda tanto, né? É o espaço da mulher falar da mulher, tanto que ela tem, como eu falei, né, a pecha dos escritores dizerem que ela é uma mulher que escreve textos de mulher para mulheres, né? Porra, eles estão precisando ler um pouquinho mais, né? Exato, né? É os cursinhos deles, né? Não, é muito paia. E assim, diferente de você, eu fui ter o contato com a Isabel só agora, eu não tinha lido ela. Eu lembro de ter a Casa dos Espíritos na minha casa, quando eu era criança, assim, minha mãe tem o livro, mas eu não li porque eu achava que era sobre espiritismo. E eu tinha medo. Aí eu não li. E eu lia todos os livros da minha mãe, assim, Paulo Coelho, Danielle Steele, sei lá, o que tinha lá. Aquelas Júlia, Sabrina, Sim. que vendia na rodoviária. E esse eu não li porque eu achava que eu ia ficar com medo. Então eu fui ler só agora porque foi uma das escolhas do Clube do Livro. E eu já fiquei... E assim, eu não sabia sobre o que era, tá? Eu não sabia. Eu nunca... Eu acho que eu vi o filme, aquele filme hollywoodiano horroroso em algum momento, horrível. Aí eu só achei um filme ruim, e talvez eu nem tenha terminado de assistir. Então o livro eu fui meio que, tipo, do zero, assim. E eu já amei o início ali pelo Barrabás, o cachorro da família, aquilo também já me conectou rapidamente com aquelas personagens. Entender que ia ser uma história contada por personagens mulheres, apesar de, às vezes, no livro eu ficar confusa sobre quem tá contando, e depois, no final, eu entender por que eu fiquei confusa, porque não era uma pessoa só, né, assim... Então, acho que ela foi muito inteligente, assim, nisso de deixar a gente na dúvida sobre os narradores mesmo, e isso se resolve muito bem no final. E eu sabia que ele remeteria de alguma forma à ditadura no Chile, mas não sabia como. E eu até esqueci disso. Então eu fui lendo e fui me envolvendo na história daquela família, e ele começa ali, tipo, o fino do realismo mágico, né? Tem episódios divertidos, aí tem aqueles episódios muito violentos ali, né, com o protagonista ali, o Esteban Trueba, um homem escrotíssimo, violentíssimo, né? Então aquilo foi me deixando muito mal, e aquilo que você falou também, de você perceber que tudo se dá no corpo da mulher, né? A frustração do homem, ela é descontada no corpo da mulher, o abuso sexual, tem abuso de toda forma ali, né? Até que chega na ditadura. E aí achei isso também muito inteligente da Isabel fazer, porque assim, eu não posso dizer que é um livro sobre a ditadura no Chile. Eu posso dizer que também mas não é só, né? Então, acho que talvez ela tenha conseguido fazer com que muitas pessoas lessem esse livro
e aprendessem mais sobre a ditadura, como aconteceu com a gente, sem necessariamente fazer um livro panfletário sobre o assunto. Eu não tenho nada contra livros panfletários sobre esses assuntos, eu adoro, inclusive, mas eu acho que é um jeito muito inteligente de você trazer leitores que talvez não estejam afim de ler isso, né? Uhum, exato, não, isso realmente foi porque isso torna a obra, infelizmente, torna ela cada vez mais atemporal, né? Porque se tu pensar que foi um livro que foi escrito num período lá, contando uma história do Chile de 1973, ela, quase 10 anos depois, ela começa a escrever, né, sobre uma memória dela, que o que se sabe é que ela escreveu quando soube que o avô ia morrer, ela estava morando exilada na Venezuela, né, enfim, depois uma outra geração, né, pós-ditadura no Brasil, onde tu consegue ler outros livros, né, e pensar que nos anos 90 tu já tinha títulos latino-americanos circulando muito bem em escolas públicas, em bibliotecas públicas, né, enfim, até chegar hoje, meu Deus, é como se a gente estivesse falando exatamente sobre tudo, exatamente tudo, até a moda vintage, né? Porque tudo ali, tudo é atemporal. Não, gente, tem greve dos caminhoneiros. Uhum. Eu quase morri quando eu encontrei aquilo, né? Porque, assim, bom, vou dar um contexto muito geral do livro, né? Caso alguém também descobriu agora ou está descobrindo. É a saga de uma família por gerações, né? 3 gerações, pelo menos, ou 4, enfim. E tem um momento em que, finalmente, o Chile elege um governo de esquerda. Eu tô falando Chile, no livro acho que não é nomeado o país, não né? Não é. A gente diz o Chile porque a Isabel é de lá. Exato, enfim, né? Exato. É indissociável, né? Tem toda essa ligação. Mas, enfim, é eleito um governo de esquerda depois de muitos anos só de governo de direita. E a direita financia uma greve dos caminhoneiros e boicote de alimentos. Isso que a direita faz muito bem, assim. E eu fiquei horrorizada quando eu li aquilo, porque eu pensei, cara, a gente viu isso agora, a gente viu isso poucos anos atrás aqui no Brasil, né? É isso, é muito atual, você entende por que a direita se revolta, e não só a direita, né? Mas estou falando de pessoas conservadoras, a elite, de maneira geral, se revolta com um governo de esquerda, porque eles não querem justiça social de jeito nenhum, né? E o Esteban Trueba é esse personagem que é o patriarca dessa família, que chega nessa família, né? Eu entendo que, na verdade, a grande personagem é a Clara, né? A protagonista. Ele se casa com ela, e eu tive alguns momentos no início que eu até simpatizei com ele, assim, né? Mas vai passando. Ele se esforça bastante, né, para acabar assim com a simpatia. Mas, a respeito disso, alguns comentários que eu li, que antes da gente entrar nesse contexto de série e livro, exatamente isso, que acham que um dos pontos positivos é colocar o Esteban no lugar que ele deveria estar, e que no livro, muitas vezes, isso é aliviado, né, principalmente nas relações ali com as mulheres, né, que, a menos quando se contrapõe, e lá no final com a neta, né. Então, né, muitos críticos dizem que se aliviou e que a série conseguiu, tipo, botar ele viveu praticamente como é que se diz, um exílio em vida, né, no momento que ele teve aquelas mulheres que ele tanto amava, né. Eu lembro que, acho que já podemos ir entrando na série, assim, a série foi lançada agora em 2026, pela Prime Video, eu fiquei muito feliz com o resultado, assim, eu gostei dela de maneira geral, mas o grande ponto alto para mim é esse, eu achei que a série foi mais justa com o Esteban do que o livro é, assim. No livro, rola meio que uma redenção dele, né? Ainda que, né, assim, aquelas mulheres que ele maltratou tanto meio que perdoam ele, assim, né? Mesmo que isso não seja, assim, uma super passação de pano, não é. Mas ele se sai bem no final. E na série, não, né? Na série, morre sozinho aí, veio o filho da puta. E tu sabe, claro que eu vou fazer agora uma referência, porque é um pouco mais nova do que eu. Mas, enfim, né? Esse homem que envelhece aos olhos dessa neta, né? Que tem um olhar de ternura, apesar de nenhum momento, né? Ela desconsiderar, né? A pessoa violenta, criminosa que ele foi, enfim, tudo, né? Tanto com todos. Mas me remeteu muito à figura do Pinochet no final da vida. Não sei se tu tem referência de algumas imagens dele quando ele foi lá no final de vida, chega em Haia, numa cadeira depois vamos averiguar se foi em Haia mesmo, mas no tribunal ele chega lá numa cadeira de rodas, todo velho, gagá, e tu pensa assim, de que existe, né? Enfim, uma cabeça de adolescente, né? Porque foi também na época que eu li o livro, pensei, de que vale agora para essa pessoa, mas vale para a história, né? Vale para... E eles trabalham muito melhor, o país que, né, tem uma memória
da ditadura muito mais bem construída do que a nossa, né? Com todos os monumentos, né? O que a gente chama que são as âncoras, né? De memória que eles têm nos espaços de memória, né? A data, como a data é muito 11 de setembro, né? A deles, muito bem tratada, assim, né? Enfim. É verdade. Não, e isso de condenar essas pessoas mesmo que seja no fim da vida delas, assim, né? A gente vê os caras aqui morrer de velho só, né? Eu acho isso muito lamentável, assim. É. E aí, quando eu comecei a ver a série, e eu vi que o Esteban Trueba jovem era o Alfonso Herrera, que é o ator que fez Rebelde, Sim. eu fiquei com preconceito. Eu pensei, não vai dar. Porque o Esteban é um personagem que vai exigir muito da pessoa, né? De quem vai estar interpretando. E eu acho que o cara entregou muito, tá? Eu Deu conta. E até seduziu um pouco, eu acho, né? Eu acho que sim. E, assim, eu acho que é uma coisa pra gente analisar, assim, né? Deve ter gente, sim, muito mais especializada em cinema e tal, analisando isso, mas as personagens mulheres, conforme elas vão envelhecendo, a atriz vai mudando, né? Uhum. Vão trocando de atriz, com todas elas. E o Esteban Trueba, não. É o Alfonso desde ele jovem até ele morrer bem velho. Eu não achei isso um problema. Assim, talvez ele seja o grande nome do elenco, e a gente sabe que precisa comercialmente também, né, que Sim. a série apareça. Mas é uma coisa para a gente refletir, né? As mulheres jovens são sempre super jovens, né? Até mesmo a Clara, já na vida mais madura, é interpretada por uma atriz bem jovem. Sim. E o homem ali, eles meteram maquiagem, deu. E a Clara era muito mais jovem que ele, né? Teve um momento que, ou não sei, porque o cabelo fica branco, ali parece, nos dá a ilusão que eles tinham uma idade aproximada quando não tinham. Tinha um abismo entre ele, inclusive entre ele e Rosa. E entrando agora Não, e outra coisa, assim, agora que tu foi falando isso, eu pensei, sei lá, vamos abrir para as amorinhas, né, da literatura ou da representação. Também porque talvez ele seja esse personagem importante, porque ele se tu for perceber, ele tá na história da avó, da Nívia, ele passa por todas as mulheres, né? Ele é esse mesmo. Mas enfim, né? É isso, as vozes são a Esteban e Alba, né? Uhum. E alguns outros críticos consideram a Clara por causa dos cadernos, dos diários. Cadernos de Contar a Vida, eu achei lindo o nome. Sim. Eu acho que faz sentido, assim, e é um fato, né, o Esteban é a grande constante nessa história, né, todas as personagens femininas vão mudando, elas se transformam mesmo, né, da infância até a vida adulta, elas se transformam muito, elas têm muitas camadas, e o Esteban só piora, assim. Só piora, e é o Átila, né, onde ele toca, tipo, ele foi o que plantou o que foi, né, na verdade, ele foi a causa, né, enfim, sei lá. Ele é horroroso. Bom, a série eles dividiram em 8 episódios, que tem menos de 1 hora cada um. Eu achei que deu conta de tudo, assim. Posso entrar com mais uma curiosidade, já que tu entrou com o RDB? Eu acho que vale dizer também que essa produção foi co-dividida, né, entre a própria Allende, né, que para dar um caráter mais latino à coisa, né, ela com o olhar dela, né, escolhendo também os atores, que apesar de não serem todos latinos, latinos, tem a Clara, que é espanhola, enfim, que eu achei fantástico o elenco, mas o curioso é quando começa a ver Eva Longoria, né, para quem não lembra, Desperate Housewives, né. É verdade. Mas achei muito bacana, né? Porque é esse olhar da mulher latina mesmo. Enfim. E falar faz toda a diferença, né? Porque eu olhei para a série como uma produção latino-americana, como foi a série dos 100 Anos de Solidão, assim, que eu acho que o grande acerto também foi esse. Primeiro, os filhos do Gabo estarem envolvidos na produção. Nesse caso, a Isabel Allende estava diretamente envolvida também. E se passar aqui, feito por uma equipe que a maioria é da América Latina, faz muita diferença, né? Eu acho que vale falar também da abertura, né? Foi todo, em tempos de IA, ele foi todo feito em computação gráfica, né? Ou seja, tem um talento ali de designers atrás, né? Deixa eu defender o meu quinhão. Enfim, que eu acho belíssima, a trilha com uma cantora chilena também, né? Enfim, a empresa que fez todo o CGI foi mexicana, e eu acho que a abertura também, ela já conta uma história, né? Conta. Eu ando muito fanática para essas aberturas de série desde do White Lotus. Acho que ali tem uma história paralela sendo contada, né? É verdade. Enfim.
E são cartas de tarô, né? Que conforme as personagens são Exatamente. apresentadas, elas estão relacionadas a uma Exato, carta, né? Então, exatamente. já te Aham. dão uma chave de interpretação, assim, né? E que mostram, e o castelo de cartas, Uhum. na verdade, é o casarão da esquina. Isso. E mostra, que reflete essa fragilidade dessa família, desse laço familiar que pode se romper a qualquer momento, tá sempre naquele limite, assim, né? Eu achei tudo também, achei lindíssimo. Bela, Lindíssimo. bela, bela. Bom, vou entrar nos episódios, vou falar da sinopse de um a um, assim, mas Vamos, pra gente se se você guiar. se você for lembrando de alguma coisa, quiser ir me interrompendo, introduzindo, fica à vontade, tá? O primeiro episódio se chama Rosa, a Bela, e a sinopse é: Alba retorna à casa de sua família e descobre os diários da sua avó Clara. Durante a leitura, ela embarca numa jornada esclarecedora através do tempo, descobrindo as forças que moldaram o destino de Clara e os ecos que ainda moldam o seu próprio destino. É bem a introdução do livro, né? Com ela contando a história da família. Achei muito fiel ao livro, assim, muito fiel mesmo. Ela descobrindo aquilo e ali ela descobrindo a história da família. Aham. Algumas críticas que eu vi também que acharam que foi muito antecipado mostrar a personagem, exatamente por essa confusão que tu teve entre a fala de quem está contando a história, né? Mas eu acho que a gente tem que dar o benefício porque é uma obra televisiva, né? Streaming, na verdade. Então tem que ter uns pulos do gato aí para poder amarrar a história, né? Mas concordo que eu achei super fiel mesmo. Esse é o tipo de coisa que inevitavelmente se suprime quando vai para o audiovisual, né? Que é o narrador, né? É uma coisa complicada de se manter. Essa ambiguidade que o livro tem é muito difícil fazer na subjetividade, série. Né? Não tem como trazer para a TV. Não tem. Eu lembro da adaptação para o cinema da Hora da Estrela, da Clarice, porque na Hora da Estrela tem um narrador no livro que no filme não vai ter, porque como é que ele vai caber ali? Ele não cabe. E ainda assim, eu achei uma baita adaptação, acho que funciona super, mas teve que suprimir ele, né? Exato. É triste, mas às vezes precisa. O segundo episódio se chama Las Três Marias. Três Marias é o nome da fazenda, né, do Esteban. Ele, nesse episódio, ele se instala nessa propriedade, né, que já veio do pai dele. O Esteban estava todo fodido, trabalhando com mineração, porque ele queria achar ouro para poder casar com a Rosa, que era a filha dessa família por quem ele era apaixonado. A Rosa morre, né? Belíssima atriz que faz ela. Belíssima. Meu Deus do céu. Belíssima. E a cena toda muito bonita. Ali a gente já tem uma cena de abuso, né? Nesse segundo episódio já. Exato. Que é o cara mexendo no cadáver dela ali, né? E aí o Esteban fica muito mal e tal, aí ele volta para a cidade e depois decide se instalar em Las Três Marias, recuperar essa fazenda. A Clara Del Valle era a irmã mais nova da Rosa, que era uma criança ali quando a Rosa morreu. Elas eram muito apegadas e a Clara fica sem falar, né, depois que a Rosa morre. Ela fica muitos anos sem falar. E ela só volta a falar quando ela diz que ela vai casar muito em breve. Exato. E aí dois detalhes que eu vou incluir. Quando na narrativa do audiovisual, né, que eu achei super bonito e que é o que vai nos colocando dentro do Chile também, né, por mais que a autora não queira mostrar, né, determinar que é esse lugar. Quando aparece ele no deserto, né, que tu lembra, tu sabe que é o deserto do Atacama, que depois do período de muita seca, vem aquele período da pata de guanaco, né, que são aquelas flores rosas, né, apesar de ser uma computação gráfica, eu achei muito lindo aquilo, porque eu acho que foi um momento de esperança, né, de Esteban, né, um momento bom dele ali, para mostrar que ele tinha alguma coisinha boa. E o segundo também, que quando ele vai fazer as tratativas para casamento, né, a família toda cheia de dedos, porque ela tem coisas diferentes, que não sei o que, não sei o que lá, e ela não tá falando, ela não fala, e ele, não preciso de uma mulher que fale, eu preciso de uma mulher que tenha filhos, né, aí ele já começa também a comprar a prateleira dele, né, escolher as mulheres dele na prateleira. É isso que ele faz. E, bom, a coisa diferente que a Clara tem é o nome do terceiro episódio, Clara Clarividente. Eles se casam, o Esteban constrói essa mansão, né, para essa família, que é o Casarão da Esquina, né, belíssimo, eu amei também como ele está representado na série, achei que eles arrasaram, assim. E nasce a primeira filha do casal, a Blanca,
É interessante que na série ele só tem mais um filho, né? E no livro são dois, né? São gêmeos, né? E eles têm um capítulo à parte no livro, né? No livro eles são 14 capítulos mais o epílogo, e a série foi no 8, mas a gente entende, é isso, né? Mas tem uma importância na história deles, né? Porque eles são dois gêmeos, são duas personalidades opostas que se apaixonam por uma mesma mulher. Que também não aparece na história, Que não né? aparece, mas ali tem um episódio de violência com essa mulher também, né? A Clara e a Rosa, elas não são filhas únicas, né? Que também não aparecem, elas dividem quartos, aparecem crianças lá. Hoje eu vou dormir com essa, hoje ela... Entende-se que ela tem preferência pela irmã, mas, enfim, né? Não, isso foi uma escolha, né? Uma escolha da editora. E, né, é do jogo. Bom, nesse episódio aparece um personagem que é muito importante também, que é a Férula, que é a irmã do Esteban, que se apaixona pela Clara, que, né, elas, assim, é muito nítido, e, bom, o Esteban passa mais tempo em Las Três Marias do que na cidade, as duas acabam ficando muito juntas, muito unidas, e o Esteban, em todo esse tempo que ele fica em Las Três Marias, ele comete as maiores atrocidades, assim. Ele é um homem violentíssimo, ele estupra as mulheres, ele engravida as mulheres, não assume os filhos, ele é um pior tipo de ser humano, assim, né, que pode ter. A Clara não tem conhecimento disso, assim, né, ao menos não no primeiro momento, depois ela vai acessar isso também, e a Férula tá ali como essa figura que cuida dela, porque os pais dela morrem, né, num acidente muito trágico, a irmã já tinha morrido, então a Férula acaba se tornando essa base familiar dela, né. Mas o Esteban, obviamente, não vai gostar nem um pouco, porque ele percebe essa aproximação e... Não sei se já no próximo... E a própria morte dos pais também é um alívio cômico ali na história, né? Inclusive no livro, né? Porque é muito, muito engraçado, assim, a maneira como foi muito, muito parecido, assim, quando eu li o livro Sentimento, aqueles atores ali com aquela leveza, né? Não, e a cabeça, e aquilo... Sim. Eu nunca achei que eu ia rir tanto com alguém achando uma cabeça, mas assim, a gente... E a cabeça e o próprio, quando ela chega para conhecer a casa, né, que era, meu Deus, aquela opulência toda, ela não liga para casa, a Clara, né, chegando o Esteban ergueu aquele castelo para ela, e aí quando ela entra no quarto, tem o Barrabás empalhado. Meu Deus, o Barrabás ali, o tapete do Barrabás, né? Eu ia matar esse homem, E o cara achou que era uma boa, acho que sim, achou. Olha a homenagem, vou fazer um tapete do cachorro que ela amou. E que depois esse tapete volta lá no final na história, né? Enfim, por isso que eu digo que o cachorro tá sempre costurado na história. Apareceu aqui, eu tô olhando a sinopse e a imagem da casa, assim, a fotografia é muito bonita, né, Aline? Aqueles pontos de verde, aquela coisa, e só o quarto dela azul. Muito, demais. Era um palacete, né? Aí tu pensa, como tinham dinheiro. E acredito que fosse exatamente assim, né? Aqueles palacetes que a gente vê hoje em dia nessas capitais, né? Acho que sim. Enfim. Bom, eles têm uma filha, né? A filha mais velha é a Blanca. A Blanca começa a ir todos os anos, enfim, com muita frequência com eles, durante férias escolares e tal, lá para Las Três Marias. E desde muito pequenininha ela conhece o Pedro III, que é filho do Pedro II, que é o capataz. Que é neto do Pedro I. Eu vou fazer só um parênteses aqui, porque eu acho muito engraçado, que tem, até quando a gente fez o encontro do Clube do Livro, a Larissa falou disso e a gente deu muita risada, a Larissa Guerra, do podcast Donas da Porra Toda. Tem uma hora que no livro que parece que a Isabel meio que manda um shade, assim, pro Gabriel Garcia Marques, porque o Esteban queria que o filho, o homem, tivesse o nome dele, né? E aí a Clara responde, não, esse negócio de ficar repetindo o nome é só para gerar confusão no livro. Exatamente, aí foram 100 anos de solidão. Aí sai para lá, Aureliano. Mas tem essa repetição de nomes, que é o Pedro III, o Pedro II e o Pedro I, que são esses capatazes lá de Las Três Marias. A Blanca e o Pedro vão crescendo e se apaixonam, vivem um amor, assim, linda a história de amor deles, né? Eu ficava lendo o livro e torcendo pelos encontros deles todo ano, assim, uma história muito bonita, muito pura, muito, muito legal. Porém, né, o Esteban não acha nada legal. E quando ele descobre, né, esse relacionamento, ele flagra os dois, ele quebra tudo, agride ela, agride a Clara, né, quebra os dentes da Clara, dela. Que é uma coisa que no livro me marcou muito, assim, imaginar aquela mulher belíssima, sem dentes, e ela fazia questão de ficar sem prótese, sem nada, como uma lembrança da crueldade dele, assim, né, e elas voltam para a capital, as duas, e ele fica lá, assim, ali é um grande momento de
ruptura, assim. Exatamente, Deles, né? aí começa como é que se diz, a sentença dele em vida, eu acho, né? Acho que sim, acho que é isso mesmo. Ali, Porque eu acho que a série traduz muito bem isso, tu percebe essa ruptura. Desde a família do Pedro, né, Pedro 1, Pedro 2, Pedro 3, tem a história da coitada da Pancha, né, que é a mãe do filho, enfim, né, e que tá nessa linhagem dos Pedros. E outra coisa também isso é interessante também no livro, tem vários pontos que da figura da mulher, né, ela vai costurando, assim, eu tô com essa palavra costurando porque eu quero falar sobre os bordados da Rosa, né, daqueles animais fantásticos ali, enfim, né, os bestiais, né, que eles chamam. E, ao mesmo tempo, tem o mesmo trabalho que a Pancha faz, que é a cortina, né, enfim, né, então é como se fosse um destino da mulher, né, ao mesmo tempo ele está remetendo, elas não têm diferença, né, não há diferença porque a Rosa, né, enfim, elas acabam tendo, a mulher como mulher, ela acaba tendo o mesmo destino, né, para essa sociedade, né. E é esse caso, o abuso que ele cometeu contra a Pancha, que sela o destino da família, né? Exato. Porque a Pancha era irmã do Pedro II, ela engravida, ela trabalhava na casa, né, ali do Esteban, ela engravida, o Esteban não assume. Esse filho, depois de muito tempo, imagina, esse filho vê o modo como o Esteban trata os filhos legítimos, entre aspas. Sabendo que era filho, sempre soube. É renegado por ele de todas as formas, vai em um certo momento pedir ajuda dele já adulto para entrar na polícia, e lá no final esse homem dá o jeito dele de se vingar, assim, né? Mas vou esperar a gente chegar lá para falar o que acontece, que é terrível. Exatamente. Bom, no 5º episódio, chamado Tempo dos Espíritos, é onde a casa aparece com muita força, assim, também, né? Porque aí a Clara tá nessa casa, ela se aproxima dessas irmãs astrais, que são a Luísa, a Nora e a Marta, que são mulheres que também têm essa clarividência, como ela, as 3 irmãs Mouras. Isso, são maravilhosas, né? São personagens. Que bom que isso é série. Se eu não me engano, no livro elas também, óbvio, né, que elas chegavam, mas eu tinha a impressão que elas chegavam meio flutuando, meio atravessando paredes, não tinha alguma coisa assim, mas... Para mim elas eram meio fantasmagóricas. Assim, exatamente, também. Mas eu achei que na série elas estavam fantásticas, como foram apresentadas. E são engraçadas, e aí aquela casa cheia, né, porque a Clara tinha isso de abrigar artistas, abrigar muita gente, a casa era enorme, vivia uma bagunça... E, sei lá, a sessão espírita, ela flutuava. Ali, assim, é o auge do realismo mágico mesmo, né? Exato. Acho que é lindíssimo. E a Férola já tá longe, né? Porque o Esteban, quando ele vê essa proximidade da Férola e da Clara, ele expulsa a Férola de casa. É muito triste isso, assim. A atriz que faz a Férola também gostei muito. Também gostei. Ela tem essa rigidez dela, apesar de... Acho que apareceu menos do que eu esperava, assim. Eu também, eu tive a impressão que eu tinha muito mais referência dela no livro, mas também fui tentar buscar na minha memória, não consegui lembrar, assim, mas parece que ela tinha uma presença muito maior também. E aí também a Blanca fica longe do Pedro, né? Depois disso, o Pedro vai para o mundo. Bom, eles crescem, o Pedro vira um comunista, um cantor, um artista, e a Blanca cresce na casa ali da família na capital, então eles acabam se afastando, assim. Só que a Blanca tá grávida do Pedro, né? Então, eles não podem, enfim, ter contato, não conseguem ter contato. O Esteban vai atrás do Pedro para matar ele. Depois ele diz para Blanca que ele matou, né? Então, para Blanca, ele tá morto. A Blanca acaba conhecendo, isso eu já tô entrando no episódio 6, chama a menina Alba. A Blanca acaba casando com outro homem, um personagem muito que era louco também. Rampo francês que o pai arranjou. Na verdade, era do prostíbulo que ele frequentava, né? Da casa de tolerância. E lá ele conheceu esse francês que meio quis fazer alguns investimentos com ele. Era uma coisa muito confusa, né? Toda pinta de picareta, assim, né? Sim, totalmente. Assim, era um bom vivan, não sei o que dizer. E depois, assim, é muito triste o que acontece com a Blanca nesse episódio dela com esse cara, mas também tem uma parte muito alívio cômico, né? Que é, assim, a casa do cara era o surubão de Noronha, assim, né? No meio do deserto.
Exatamente, né? Isso aí para também, olha, os europeus estranhos que vêm para cá, exóticos nós, e esses europeus que vêm para cá. Eu amei isso, tá? O exótico é o francês, não é assim, tipo, gente, que é isso? E coitada da Blanca tá lá grávida no meio disso, um caos completo, né? E aí ela sai, eu acho que daí tem uma linguagem do audiovisual que foi muito feliz, que é contrapor essa caminhada dela no deserto, com aquele sapatinho de salto, ou seja, gente, o deserto, a seca, tudo, para contrapor o momento que ela chega e que ela deságua, né? Isso total. Eu achei tão... Eu até me emocionei, assim, quando eu assisti, quando eu vi, parecia que eu ia chorar junto, assim, porque parece que a gente tava segurando com ela tudo aquilo, naquele sentimento árido, tipo, não é momento de chorar agora, minha filha, vai com as tuas perninhas onde tu vai chegar. Enfim, né, que a gente sabe que isso é metafórico, mas aí no momento que ela chega, tudo vai, né? E aí ela chora tudo que ela não... Exatamente, né? É muito... Me pegou muito nessa parte dela no deserto, ela vestida de uma maneira super imprópria para aquele lugar, né? Aqueles vestidos incomodando ela. Nossa, tem um momento em que ela rasga aquele vestido, eu já tava me rasgando, assim, tipo, meu Deus, eu não aguento aquilo. Assim. Mas o saltinho não cai do pé. O saltinho firme ali. Era um sapatinho da Margarida do Pato Donald. Belíssimo, belíssima ela, né? E bom, ela chega, volta para casa e tem a filha, né? A Alba nasce. A Blanca começa a se dedicar a ela, tem o tio, né, que é o Jaime, que se aproxima muito, a Clara tá ali, ajuda muito também. Nesse episódio mostra muito, nesse sexto, a Alba fazendo a cerâmica dela. Sim. E a arte dela, que é como aqueles monstros que a Rosa bordava lá no começo. Exatamente. Né? Sem saber, né? Bom, a Clara tá ali mais para lá do que para cá, no sentido de estar mais em contato com os espíritos do que com os seres humanos, assim. Sim, eu acho que daí ela se desconecta totalmente, né, dessa vida mundana, né? Até porque daí a casa é o portal, né? Isso. Aquele teto, aquele domo de vidro, né, tem toda uma... Eu acredito, né, que tem toda uma simbologia ou um recurso visual, enfim. Faz muito sentido. E a Alba, ela cresce no meio disso, assim, né? Então, imagina, para aquela criança que ele é um ambiente super normal, assim, né? A avó tá flutuando, todo mundo conversando com os espíritos, tem um monte de artista aqui, um monte de gente super excêntrica, e aquela criança cresce ali. E por mais que o Esteban esteja na casa, ele sempre tá isolado, né? Ele tá no escritório dele, que tem outra cor, né? Fazendo as cagadas dele, né? Fazendo só merda. Vira senador, as cagadas dele, ele entra na política, plantando a própria desgraça. Se torna senador, começa a se reunir os caras de direita, porque a gente não pode deixar a esquerda crescer, não sei o quê. E nisso, eu acho que é muito legal, e a série mostra, de certa forma, talvez não aprofunde tanto, mas o livro mostra muito bem como a esquerda vai se articulando, principalmente no interior do país, né? Na área rural, né? Junto dos camponeses, né? Essas pessoas estão totalmente abandonadas pelo Estado. Exato. E é ali que a esquerda começa a ganhar força, e essas pessoas que estão ali isoladas nos seus palacetes não estão vendo isso, né? E o voto a cabresto também, né? Quando ele descobre que estavam panfletando lá se vai ele, e mostrando quem que vai votar, tudo aquilo que a gente viu na nossa história aqui, né? A gente tá tudo muito, muito próximo nesse sentido. Inclusive na história recente. E assim, eles dizem muito, né? Tipo, nunca vai acontecer da esquerda se eleger isso. Eles têm essa confiança, né? Mas a esquerda se elege no país. Nisso, a Alba já é adolescente. A mãe? Blanca reencontra com o Pedro III, né? Porque ele se torna um ministro, né? Do governo. Então, ela descobre... Ele vira um cantor famoso, né? Popular. E aí, com canções, vem, vamos embora. Isso. É o Geraldo Vandré deles, né? Não, mas tem algumas referências, né, que fazem quanto a quem é cada um dos personagens, né? Enfim, com personagens da vida real, né? Que o poeta que aparece na história é o Pablo Neruda, tanto que ela faz uma referência, né? Abre o livro. O presidente é o primo, o tio, nunca sei a relação, né? Que é o Allende. E o Pedro é o Victor Jara, que é um cantor chileno. Exato. E a Alba seria ela, né? Enfim, mas tem toda essa história, né? Que seriam essas inspirações dela. No livro, então não tem como não desconectar. Por mais que ela não diga que está no Chile,
Tem esses elementos, né? Não tem como. Mas eu achei lindo que no livro fala só o poeta e a gente sabe que é o Neruda. Aham, exatamente. Ela te dá pouquíssimos elementos sobre quem é, mas você sabe que é o Neruda. E eu achei isso tão bonito, porque é uma maneira também de respeitar a grandiosidade dele, né? Se eu tô falando do poeta e eu tô falando do Chile, só pode ser o Neruda. Exato. O poeta, ponto. É ele. É ele. Achei lindo, achei muito bonito isso. E, bom, nesses 2 últimos episódios, o 7º se chama O Terror e o 8º se chama A Hora da Verdade. Eles são um pouco mais longos, eles têm quase 1 hora cada um. É sobre a política, efetivamente, né? Então, ali no O Terror, a Alba tá na faculdade e tal, tá ali no... Pessoal de humanas, né? O pessoal de humanas é complicado, né? Começa a se meter com política. Exato. Se apaixona por um cara que tá ali do DCE, bonitinho e tal, que é o Miguel super militante, comunistão, assim, vamos pegar em armas e tal. E eles se apaixonam, e é lindo também, é outro amor proibido, né, assim, porque imagina, ela é neta de um senador de direita que tá basicamente financiando um golpe. Exatamente, tanto que ela tá ali sem saberem quem é ela, né, até que chega o parente, né, chega o parente e diz, fulana, tu tá aqui, vocês sabem quem ela é? Teu avô sabe que tu tá aí. É babado. E bom, e o Esteban lá, junto com a galera da direita, tá financiando esse golpe de Estado que vai culminar na morte do presidente, né, que é de esquerda, e na morte do próprio filho dele, o Jaime, que era um médico que se tornou amigo do presidente, ia lá jogar xadrez com ele, era um médico que já tinha toda uma relação, um médico do SUS, né? Era um médico do SUS, exatamente. Né? Defender o povo, assim, e ele tá no palácio, quando o palácio é bombardeado, o palácio do governo, e ele é levado pelos militares, é um golpe militar, e ele é um dos primeiros mortos ali nesse golpe. Então, já na primeira, o Esteban já mata o próprio filho, assim, né? Exatamente. Ainda fica aquela saga do tá desaparecido, né? Demora até confirmarem que foi um dos mortos, assim. Até entender, eu acho, né, esse processo de desaparecimento, né? Isso é uma coisa tão... Né, a gente tem a Argentina também como referência, né? Que caos, enfim. E o Esteban tá lá mega negacionista, assim, né? Não, isso aí os militares estão tomando poder para devolver o país pra gente, né? Não, ele achando que tem os contatinhos deles, os coitadinhos. Vou falar com não sei quem, e os caras estão cagando baldes para ele, querem mais, e que esses loucos se ferrem, assim, é exatamente o que aconteceu em todos os países da América Latina, e que pode acontecer de novo aqui, que a gente não pode... O dinheiro dele era só para patrocinar, não era poder de decisão nem nada, né? Uma guerra política. E é um outro isolamento que ele acaba tendo, né? Porque aí se isola politicamente também, porque para os militares que estão no poder ele não é ninguém, né? Não interessa. Sou o senador Esteban Trueba, tu não é ninguém. Foi tudo destituído e os militares que estão no poder. Ridicularizado. E volta, assim... Aí tem o primeiro ato de redenção do Esteban, que é apoiar o exílio da filha, né? E do Pedro III, porque eles precisam deixar o país, e é para a Alba ir junto, só que a Alba desiste em cima da hora, assim, porque não quer deixar o avô sozinho. E também eu acho, assim, que a série talvez deixe isso mais evidente do que o livro, que é a Alba quer muito fazer parte daquela luta política, né? Ela quer, aquilo é muito importante para ela. E os pais dela já estão mais velhos e, assim, finalmente vão poder viver aquele amor de alguma forma, né? Então, eles vão embora e ela fica. E ela já é a geração da mudança, né? Vem a mãe com aquela passividade, né? Total. Escondendo alimento, que acho que na série também mostra, né? Enfim, naquela coisa que só queria viver o amor, enfim, né? Ela é a mudança, né? Ela é a outra mentalidade, a virada, né, da chave. Ela não aceita fugir, né? E acho muito bonito que tem um momento em que as irmãs Moura aparecem lá e falam que vai acontecer uma coisa, né? A Clara já tinha morrido, né? E mesmo assim a Alba decide ficar e ajudar a resistência. Então ela começa a ajudar as pessoas a saírem do país, ela começa a levar alimento para as pessoas. Isso não aparece na série, mas tem no livro ela roubando as armas do avô, vai, né, esconder e tal, porque eram armas que tinham sido compradas para financiar o golpe e tal. Sim, então tem toda essa... É bem frenético, assim, né, esse episódio, assim. Sim, é um thriller ali, a finaleira, é bem...
Tanto que podia ser até um outro livro, né? Só essa Podia. parte da Alba, eu acho, da parte da ditadura, poderia, eu acho que por isso que tanto impactou na época que eu li, que era o primeiro contato que eu tive, por isso que já era um pouco didático, um pouco a realidade nua e crua, né? E é interessante, eu fico imaginando você lendo e vendo que era uma pessoa, tipo, basicamente da tua idade, a pessoa Era eu, né? Jamais seria esse, por isso que eu digo, ela era como é que eu falei, né, era de chave, tipo, ela era um novo, ela representava esse momento de mudança, na verdade é isso, né, nos essa outra jovens. mentalidade Exato. da população, assim. E aí acontece o que a gente vai vendo que vai acontecer uma hora ou outra, que é a Alba é presa também pela ditadura. E quem que prende e tortura ela? Aquele filho da puta do filho que o Esteban não assumiu. Na verdade, ele é o neto da Pancha, né? Ele se tornou militar e ele está trabalhando para a ditadura, né? É um militar que está trabalhando por exército por intermédio do Esteban. Do pai, E ele tortura a Alba, ele estupra a Alba. E ele prometeu vingança, né? Ele já havia, quando criança, prometido que ele se vingaria da família. E é assim que ele se vinga. Então, você vê uma tragédia coletiva e particular ao mesmo tempo, exatamente, né? Exatamente. Isso é muito, muito pesado, assim. E a tortura da Alba é terrível, o período que ela passa presa e aturada, né? E eu achei que é terrível na série. Esse episódio eu precisei pausar um momento, assim, que eu não tava dando conta. Tipo, tava forte demais, assim, aí depois continuei. O livro, eu lembro que eu também precisei, tipo, vou ter que dar uma segurada aqui, porque não consigo. E ela vai para Solitária, e a maneira como eles descrevem os espaços, né? E ela ouvindo os coturnos, enfim, é todo uma gama de sentimentos, né? E sentidos, assim, na maneira que é contado. E que elas sigam quase o tempo todo com os olhos vendados, né? Então é tudo muito pelo tom, né? Eu lembrei muito daquele filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, Zona de Perigo, o nome alemão. Gente, eu preciso fazer uma correção. Eu chamo o nome do filme que ganhou o Oscar de Zona de Perigo. Zona de Perigo é uma música maravilhosa do Léo Santana, mas não tem nada a ver com o Holocausto. O nome do filme é Zona de Interesse. Desculpa, perdão pelo vacilo. Que é uma família que é vizinha a um campo de concentração na Alemanha, não sei se tu viu. Não, acho que não. Não, tenho certeza. A família é vizinha é muito bom, tá? Eles são vizinhos de um campo de concentração na Alemanha nazista. O marido trabalha para os nazistas, assim, né? É do partido, mas ele é meio, sabe? Sou um trabalhador aqui, não lembro, mas assim, eu só trabalho aqui. Só trabalho aqui, uma vida super boa, e no filme a gente não vê o que acontece no campo de concentração em nenhum momento. Onde nem eles da casa deles. Altíssimos, mas eles ouvem, e a gente ouve o tempo todo. Aquilo é perturbador. Tu sabe que eu tive uma experiência quando eu fui à Hungria, Budapeste. A gente foi no Museu do Holocausto lá. Tu entra por um corredor e à medida que tu vai caminhando, tu só escuta os passos dos coturnos. E aquilo assim, ó, uns 500 metros aquele corredor. E aquela luz baixa, menina, vai te dando uma coisa. E quando tu sai na sala, assim, que abre pra exposição, é coisa mais horrível. Eu fico toda arrepiada. É coisa mais horrível. E é isso, tem que sentir o incômodo mesmo, né? Exato. É pra sentir, né? Nossa, é muito pesado. A gente chega no último episódio, assim, o Esteban ele tenta todos os contatos dele na política para tentar soltar a Alba, ele já não tem mais contato nenhum, ninguém tá nem aí para ele. Quem acaba ajudando a Alba, na verdade, é uma prostituta que também aparece na história desde o começo, né? Um personagem muito interessante. E ela consegue, não mostra como, né? A gente só fica vendo os contatinhos dela, que eu acho até a Trânsito Soto, né? Eu acho que sempre que ela aparece é como se fosse um lado humano mesmo não sei, me traz um lado humano dele, né? Até que se ela não existisse, fosse sei lá, enfim. Mas é um recorte que ele parece que é onde ele pode ser quem ele é, né? Ele baixa a guarda ali com ela, né? Chora com ela, né? É a única mulher que ele trata bem, né? Também. Exatamente. Trata com algum respeito, assim, né? É ela, assim, eu achei muito bom. E ela dá o jeito dela, e aí a gente só vê a Alba sendo solta, né, e voltando para casa toda detonada, assim, né, toda arrebentada, muito machucada, muito ferida. Ela encontra aquele avô, ele já tá sozinho na casa, né, eles se encontram e tal. E aí, que diferente do livro, eu gosto que a série, assim, a Alba tá puta com ele. Ela sabe que né, a participação dele em tudo aquilo que aconteceu.
E no livro, eles se reencontram, mas ela vai pro isolamento dela e ele vai pro dele, e acabou, não tem na série. E no livro não, né? No livro vão os dois juntos acessar os cadernos de escrever a vida da Clara, enquanto a Se Alba abraçam, recupera. choram, ele diz o nome dela, ela chama ele de avô, e fica um momento de... Sim, é bonito, mas eu, quando eu li isso no livro, eu fiquei meio tipo, que, gata? Tá maluca? Esse velho filho da puta. Acho que devia estar maluca, assim. Devia. Depois Tava. do que ela passou, né? E na série não tem isso, né? Não. Tem. Por isso Tipo, que se ele comenta que ali ele foi mais... Houve achei mais justiça. mais justo com ele. E aí, né, essa narrativa circular, né, volta lá pro início, ela acessando os diários da avó, descobrindo a história da própria família e escrevendo isso, né, contando essa história. E belíssima, assim, né, as cores se tornam mais vivas de novo. Exato. Aí aquela coisa sombria, né. E isso, né? Daí o avô morre no livro, o avô morre nos braços dela, né? E no filme, na série, ele morre abandonado, total abandono. Cinza, encarangado na cama, né? No abandono, né? E outra coisa, assim, que não aparece, que tá no livro, né? Ela termina grávida na história, né, do livro. É verdade. E aí não fica claro se o filho é do Miguel ou se é das atrocidades da ditadura. Pra mim era do estuprador. Também acho. Que é tipo a semente do mal ali sendo plantada, né? Não tem como fazer assim, ó, e a história passar. Não esquece, né? Não. Alguma coisa vai ficar. É o corpo da mulher, né? Sempre o corpo da mulher. Isso. E é muito trágico, assim, né? Mas tem uma coisa tão bonita, Aline, eu já ia esquecer de falar. Que eu chorei muito no livro, depois eu chorei muito na série. E ela, na série, eu acho que tem uma narrativa em off, eu não me lembro como é que aparece, mas em algum momento em que ela tá, acho que é quando tiram ela da solitária, ou levam ela para solitária, que ela tá só ouvindo, e ela ouve as mulheres todas cantando. E ela fala que naquele momento ela teve certeza que aquilo ia acabar, porque as mulheres estavam na resistência, eram elas que estavam naquela luta. Exatamente. Assim. Meu Deus, é muito bonito, é muito terrível, mas é muito bonito. Né? E é uma canção do pai dela, né, que ela escuta, que era uma dessas canções que o pai fazia. Lindo, né? Ai, verdade. Ali ela tem uma energia, né? Porque é no dia que ela se liberta mesmo, que eles tiram ela e ela vai lá, sem saber, ela tava achando que tava indo pra morte já, porque ela tava um caco, né? Ela não tinha mais como sobreviver. Se ela ficasse, eu acho que ela morreria ali. Morreria. É aquele momento que ela tá na solitária, né? Que ela começa a delirar, ela vê a avó dela, né? Também achei muito bonito isso, que a Clara aparece pra ela e fala pra ela escrever, né? Tipo, relembre tudo isso, escreva, ainda que mentalmente, pra você não enlouquecer. E isso me fez lembrar o filme o 12 anos de... Não, o do Mujica, Uma Noite de 12 Anos. É isso. Eu ia dizer 12 anos de escravidão. É Uma Noite de 12 ou Uma Noite de 14 anos. Agora eu tô meio confusa. Não sei se tu viu esse filme. Não. É sobre o período que ele ficou preso na ditadura militar uruguaia, né? O Mujica e os outros, acho que eram 3 amigos que foram presos com ele. E eles ficam presos durante 12 anos, assim, né? Os caras são levados uma noite e ficam 12 na solitária. Sem ver ninguém, sem nada, sem contato nenhum com o mundo externo, sem a família saber onde eles estão. Eles ficam presos, tipo, num silo, assim, no interior do Uruguai, então não tem nem barulho de fora, não tem nada, é um negócio terrível. E o filme é belíssimo, é muito triste, mas é muito bonito também. E ele conta, o Mujica, que o que ele fez para não enlouquecer, ele e um dos amigos, eles dominavam o código Morse, e eles ficavam contando histórias um para o outro com pedrinhas na parede, assim, vendo na parede, né? Por muito tempo, e também escrevia cartas e tal, quando ele conseguia ter papel e caneta e tal, mas assim, a palavra e a história é o que faz a pessoa manter algum contato com a realidade, assim, né? Exatamente. E quando eu vi... nossa, gente, esse filme ele é tão lindo. E tem uma... eu vou assistir, então. Uma cena deles ali presos que toca aquela música Sound of Silence. Uma versão que eu nunca tinha ouvido, muito bonita. Eu me acabei chorando. Cantado por mulher? Eu não me lembro. Não é a Joan Baez? Que a versão dela é belíssima, que é do Paul Simon. Bem lenta? Né? Simon Garfunkel. Eu acho que é. E acho que a versão dela, que também era que ela canta
Ela canta em inglês ou em espanhol? Não lembra? Em inglês. Ah, então é. Pode ser. É muito bonita, Uhum. muito bonita mesmo, assim, e também me remeteu a isso, que assim, você percebe como os caras conseguem ser cruéis, parece que é por muito, que eles sentem muito prazer sendo cruéis daquele jeito, assim, né? Exato. Porque não existe o que justifique aquilo, assim, e eles fazem, né? Então é terrível, e me remeteu muito, assim, esse final. E pensar que esse sentimento está nos rodeando a todo momento, né? Isso Eu me aí. cago de medo, tá? Eu também. Eu morro de medo. É porque é uma história muito mal resolvida, que não se encerrou, que pode se repetir a qualquer momento, que a gente vê se repetindo a toda hora. Que ainda é tabu. O que é pior, que ainda é tabu. Tinha que ser uma coisa assim, assunto dado por encerrado no sentido de não podemos mais discutir. Foi uma revolução ou foi um golpe? Cara, a gente não pode estar discutindo esse tipo de coisa. O próprio Holocausto vem sendo questionado, né? Nessas novas. Olha, que medo mesmo. Que medo. Eu acho que é isso, assim, isso também é um mérito da série sair nesse momento, assim, que a gente vê a América do Sul inteira também voltando a se deparar com esse fantasmão aí, com esse espírito que teima em... Verdade, boa, é o espírito mesmo. Teima em ficar aparecendo, tipo, vai... Não é o Zeitgeist, não é o espírito do tempo, é o espírito do mal mesmo. Exatamente. Aline, o que eu tinha separado sobre a série é isso, não sei se tem mais alguma coisa que você quer comentar. Eu acho que foi mais ou menos isso também, o que eu tinha marcado mais para falar ao final era isso, né, que eles não tinham tratado sobre a gravidez dela, não sei por que essa escolha, né, enfim, mas foi a que mais me chamou a atenção, e acho que também quando tu escolhe não contar sobre um personagem, contar sobre outro, né, então é também uma questão de adaptar, né, as linguagens, né, que são diferentes, né, as mídias, né, mas eu acho que é isso também, acho que repassamos... Foi, né? Foi. É uma adaptação de respeito, achei muito bem feita. Uhum. Eu sempre encerro, e eu não te falei isso antes, mas eu sempre encerro o pós-fácil perguntando para a pessoa convidada dica de livro, o que você está lendo, ou o que você recomenda. Você pode continuar nessa mesma linha de livros, ou se quiser dar uma dica aí totalmente diferente, pode ser também. Deixa eu pensar. Menina, agora eu tô lendo os meus de políticas públicas, né? Como estamos? São interessantes, são divertidos? Não vou cometer esse... Vamos umas coisas mais... Olha, eu me redimi, né? Porque, entre tantas coisas, eu tava em atraso com Torto Arado. E é um livro, por mais que estivesse atrasado, mas foi o meu último livro que eu li, e inclusive tive a grata surpresa do autor tá aqui em Santa Maria, né? Sim. Ele é um querido, ele contando a história dele, tudo, e ele falou que os primeiros livros, ele lá baiano e nós aqui, os primeiros livros que ele leu, ele é um apaixonado pelo Érico Veríssimo, e eu pensei, e os primeiros livros que eu li foram Jorge Amado, né? Porque eu também sou apaixonada, Terras do Sem Fim, foram meus primeiros livros, e dos meninos, me deu um branco agora. Capitães da Areia. Enfim, mas mesmo que eu esteja sendo repetido, então acho que Torto Arado é um bom. É um bom para a gente se conhecer, e o mais engraçado foi um questionamento que ele levantou, né, que aí abriu, e foi a primeira experiência que eu tive do autor lendo trecho, sabe quando ele vai em filmes, o autor senta, eu nunca tinha assistido, né, participado de algo assim, achei fantástico, ele lendo e acabou fazendo apanhado sobre toda a trilogia, né. Uhum. Enfim, né, e ele questionou sobre o realismo mágico, mas eu já entendo o que ele quer dizer, que nossa história no Brasil, com todas essas questões que ele conta, né? Isso é a nossa história. Isso não é realismo mágico, né? E o realismo a gente deixa mágico, a gente deixa para o lugar de magia dele, né? Enfim. Eu sempre digo aqui no Pós-Fácil que aqui na América do Sul a gente chama o realismo mágico só de realismo mesmo, né? Exatamente. É o nome que veio de fora. Eu já vi o Itamar Vieira Júnior, ele detonar muito quem chama a literatura feita no Nordeste, por exemplo, de regionalista, né? Exatamente. Com isso, não, ele tem legal. Não, ele tem essas... É um geógrafo, né? Enfim. Era muito massa. Aí ele entende de territórios. Enfim, eu acho que é isso. Deixo Torto Arado, mesmo que eu esteja atrasada. Não, eu acho que sempre válido. Eu não li esse último dele ainda, também preciso ler. Também não li, mas estou com os 3 aqui já. Inclusive, Tamar, se você quiser vir aqui no Pós-Fácil, cara, eu queria muito
Gente, ele falando, aquele sotaque, uma mansidão, uma delicadeza, meu Deus, dava para fechar os olhos e ficar assim ouvindo Ele é ele. calminho, né? E ele contando que tinha andado em Erechim, que é uma cidade aqui mais pra serra, assim, e foi bem nos primeiros frios ali em maio, que teve uma semana. Coitado. A Feira do Livro era à noite, ele contando que a mão dele congelou, que tiveram que trazer água morna, um monte de coisa, porque ele não conseguia assinar os livros, de tanto frio que ele tava. Pecado. Aline, eu acho que é isso. Já tomei bastante do seu tempo. Eu quero te agradecer muito. Que bom a gente ter esse tipo de conversa, né? Ai, verdade. Olha, é uma outra história, né? A gente se encontrando aqui. Achei fantástico isso também. Eu acho outro pensar momento que, da vida. E vou te dizer mais, e pensar que eu acho que nunca tivemos na nossa vida real, não virtual, tanto tempo conversando. Eu acho que sim. E dividindo em redação. Ai, que nem quero lembrar daquele Ficava lugar. lá 12 horas por dia juntos dentro de uma redação e não tinha tempo de ter Olha, uma meu Deus, conversa aquilo sim assim. pra mim é outra vida. Credo. Ui, outra vida. Deixa pra lá, né? Vamos Deixa. deixar pra lá. O que foi bom é o que sobrou agora. É o que sobrou pra nós agora. Ajudou a gente a ser o que é? Sim. Exatamente. Gostaria de voltar? Não. Não. Você trocaria? Não. Não, deixa assim, agora tá bem legal. Eu que te agradeço, fiquei muito feliz. Adoro, sou muito fã de vocês fazendo tudo isso. Acho que tu tem uma desenvoltura, tu tem um traquejo, acho que tu nasceu pra isso também. E vai dar aula? E vai começar a dar aula? Não, Todo mundo também me pergunta o doutorado, mas é pra dar aula, né? Eu disse, não é pra dar aula. Eu não consigo ainda pensar nisso. Ainda não As coisas vão acontecer no meio do caminho. Onde vai acontecer, não sei. Eu vou nessa também. Se o caminho levar para lá, eu vou também, de muito grado, admiro muito quem faz. Eu não me sinto preparada nesse momento, assim. Mas pode ser que mais para frente role. Vamos ver. Então é isso, eu que te agradeço mesmo, porque eu adorei. Para mim foi assim um momento de sair desse dia a dia. Foi ótimo. Mesmo que eu não tenha lembrado totalmente do livro, mas eu acho que o principal é isso aí, é o que a gente tratou mesmo, né? Acho que sim. Brigadão, tá? Tá, eu que quero te agradeço. Beijinho. Beijo até os próximos. Até os próximos. E aguardo. Tá tchau. Bom. Beijão. Tchau. Beijo. Se você gostou desse episódio, considere apoiar o Pós-Fácil Podcast. Esse é um projeto de jornalismo cultural independente mantido exclusivamente por quem ouve e apoia. Para tornar ainda mais acessível, as faixas de apoio mudaram. Você pode colaborar com 5, 10, 15 ou 50 reais por mês. As recompensas são diferentes para cada faixa, mas em todas elas você ganha a possibilidade de participar do Clube do Livro feito em parceria entre o Pós-Fácil e o podcast Donas da Porra Toda. A partir de 10 reais você concorre a combos de livros todos os meses e apoiando com 15 reais você participa do Clube do Livro, concorre a combos e ainda concorre a um marca-páginas exclusivo criado pela Ruby Punch. Apoiando com 50 reais ou mais por mês, você concorre a tudo isso e ainda tem a possibilidade de participar como ouvinte das gravações do Pós-Fácil e bater um papo comigo e com outras pessoas que participam dos episódios. Bora colaborar? Acesse apoia.se/Pós-Fácil Podcast. Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós-Fácil.